como é o meu dia a dia, como é a minha carreira, certo? Eu comecei estudando cinema, eu entrei na Faculdade de Cinema no Brasil, no Rio de Janeiro, em 2005, e como todo estudante de cinema, eu produzi curtas, eu dirigi alguns curtas, eu atuei em mais curtas do que eu consigo contar, eu nem consigo contar agora em quantos curtas eu já trabalhei como assistente de produção, diretor de fotografia, câmera, produtor, assistente de direção, diretor, roteirista, né? Como todo estudante de cinema, no final você acaba, obrigatoriamente, você sai da faculdade com um portfólio razoável, mas principalmente de curtas. Tá? E aí o que acontece? Né? Quando eu saí da faculdade, em 2009, eu tinha um certo portfólio de curtas. Inclusive, o meu primeiro curta, na época chamado Celular, ele era um curta de 1 minuto que eu fiz para um festival brasileiro que chama Festival do Minuto, de microcurtas, curtas de até 1 minuto de duração. E eu fiz esse curta especificamente para esse festival. Falei, não, eu quero competir. E ele ganhou. Ele ganhou o Festival do Minuto, naquele ano, em 2006. E ele recebeu bastante atenção. Ele ganhou menção honrosa em mídias alternativas. Lembrando que naquela época, em 2006, ninguém fazia, não existia fazer filme com celular. Não existia. E aí, quando eu fiz o meu filme com o celular, eu consegui ganhar um prêmio com o meu primeiro curta e eu consegui ganhar uma menção honrosa no festival no que diz respeito a mídias alternativas. Né? Eu dei entrevista para o jornal O Globo, né? Saiu uma entrevista comigo no Globo, falando também sobre mídias alternativas, no início da era das mídias alternativas. Né? Porque eu sou da época em que a gente filmava com película ainda. A gente filmava com película. Né? O cinema digital estava começando ainda, não era bem visto pelo cineasta. Né? E aí o que aconteceu? Em 2009, quando eu saí da faculdade no Rio de Janeiro, eu fui para. Eu resolvi que eu queria desbravar, me aventurar pelo mercado norte-americano. Era uma coisa que eu sempre quis. Desde moleque, desde o meu primeiro emprego, que foi numa locadora de vídeo, eu sonhava, eu via filmes o dia todo e eu sonhava em um dia escrever ou dirigir um filme daqueles, ou trabalhar nessa indústria. Né? E aí, como eu falei, todo mundo dizia que eu era louco, todo mundo dizia que isso é um sonho, para com isso, vai arrumar um emprego de verdade. Né? Mas eu nunca dei ouvidos, eu sempre quis perseguir isso. E aí, quando eu saí da faculdade, em 2009, 4 anos depois, eu vendi tudo que eu tinha. Eu vendi tudo que eu tinha. Né? Então, eu tinha um carro velho, eu vendi meu carro velho. Eu tinha uma câmera, eu vendi minha câmera. Eu tinha videogame, televisão, eu vendi os móveis da minha casa. Eu vendi minha coleção de DVD. Eu vendi tudo, tudo que eu tinha. E eu levantei dinheiro para fazer uma especialização em Los Angeles. E aí, em 2009, eu embarquei com a cara e com a coragem para fazer uma especialização em direção cinematográfica na New York Film Academy, em Los Angeles. E aí, quando eu cheguei lá, né, tipo, um cara recém-saído da faculdade, eu caí direto no backlot da Universal Studios. Né? E lá na Universal, é, é outro mundo. Eu pude ver, eu fiquei assim, né? Foi outro mundo, foi outra experiência, porque eu pude ver, primeiro, de perto como é que funciona, né, o mercado, como é que o mercado, eu pude ver como é que é a indústria, e eu pude ver principalmente como Los Angeles é uma cidade cruel, principalmente para aqueles que não estão preparados para ela, como eu de fato não estava naquela época, entendeu? Então eu cheguei achando que, nossa, eu vou fazer e acontecer, alguém vai me descobrir e pronto. E está feita a minha carreira. Quando na verdade não foi isso que aconteceu. Eu fui para Los Angeles, eu me especializei lá na New York Film Academy, e aí eu voltei para o Brasil em 2010 e eu achava que aquele diploma ia me abrir muitas portas. Nossa, o diploma da New York Film Academy vai me abrir muitas portas. E não foi isso que aconteceu. Nenhuma porta se abriu para mim. Tá? Eu voltei para o Brasil e eu tive que voltar à estaca zero. Como assim?
A duro não foi o suficiente, não entendi. Ah, sim, então. Realmente, dar duro não é o suficiente. Eu achava que era. Los Angeles é uma cidade cruel, né? Eu não estava pronto, justamente isso, porque eu tinha essa pretensão naquele momento, eu achava que alguém ia me descobrir, que alguém ia chegar e ia descobrir o meu talento e ia me levar em direção ao sucesso. E aí eu só fui perceber mais tarde qual foi o meu erro daquela época, né? De esperar que alguém me descobrisse, né? De que achar que se eu der duro o suficiente, se eu me destacar, alguém vai me notar. E assim, não é bem por aí, tá? Eu deixo bem claro no meu trabalho, no roteirista empreendedor, que nós somos os responsáveis pelo nosso sucesso. Você não tem que esperar que ninguém te descubra, que ninguém pegue na sua mão. E na época era o que eu estava esperando. Eu estava esperando que alguém viesse pegar na minha mão e, ó, vem aqui. Aqui é o cinema. Você vai escrever isso aqui. Vamos ver como é que você se sai. Não, não era assim. Entendeu? Todo mundo em Los Angeles tem um roteiro. Todo garçom, todo motorista, todo atendente de loja, todo mundo que trabalha no Walmart, todo mundo tem um roteiro em Los Angeles. Tá? O porteiro do prédio que eu morava era ator. Ele estava tentando ser ator. Então todo mundo lá trabalha ou sonha em entrar na indústria do cinema. E é muito concorrido mesmo, entendeu? Então, eu cheguei a esbarrar nesses obstáculos, né? Tipo, poxa, como é que é aquela coisa do recém-formado, né? Como é que os empregos me pedem experiência, mas sendo que como é que eu vou adquirir experiência se ninguém me dá a oportunidade de começar? E é a mesma coisa que eu encontrei lá em Los Angeles. Poxa, como é que ele. E no caso, a experiência que eles pediam era um agente. Né? Então, todo mundo me falava, o mercado me dizia: você tem que ter um agente. Eu só vou escutar você se você tiver um agente. Né? Se você não tiver um agente por trás de você, eu não vou nem ler o que você me mandar. Eu não vou nem olhar na sua cara, eu não vou nem me reunir com você. E isso foi uma das lições que eu aprendi da pior forma possível em Los Angeles. Né? Que o mercado, por conta da imensa quantidade de gente querendo entrar nesse mercado, eles têm que filtrar de alguma forma. Eles têm que dar um jeito de separar o joio do trigo, de separar os profissionais dos amadores. Né? No caso, nem profissionais, as pessoas que têm capacidade para ser profissional. E eles têm que separar essa galera do resto. Né? Mas enfim, eu vou voltar nesse ponto, mas só para continuar a história, que eu vou chegar de novo nesse ponto. Tá? Eu voltei para o Brasil e tive que começar tudo do zero. Né? E aí eu montei a minha própria produtora aqui no Brasil, que chama Labônia Foto e Vídeo, está aberta até hoje, inclusive. Né? E na Labônia Foto e Vídeo eu comecei a fazer videoclipes, eu comecei a fazer vídeos institucionais, eu comecei a gravar algumas comerciais, eu comecei a fazer ensaios fotográficos. Eu comecei a usar toda aquela experiência que eu adquiri de todas as formas que eu encontrei para conseguir ganhar o dinheiro. E foi naquele momento que eu percebi que o meu futuro não estava aqui. O meu futuro estava realmente no mercado norte-americano, que eu tinha que voltar para lá. E aí, entre 2010 e 2014, eu trabalhei única e exclusivamente para desenvolver a minha empresa, para desenvolver a minha produtora. Então, comecei a produzir, comecei a tirar foto, comecei a dar aula de fotografia, comecei a dar aula de câmera, né? E aí, quando chegou em 2014, e que eu já estava, né, tipo, eu já tinha chegado onde eu queria chegar com a minha empresa, eu falei, bom, então agora é a hora de eu começar a pensar em voltar. Eu tenho que começar a pensar em voltar. Mas eu queria voltar de vez. Eu não quero voltar para fazer um curso, eu quero voltar de vez. Eu quero entrar lá e agora, agora que eu já sei o que me espera, eu não sou mais um menino inocente, eu vou chegar lá sabendo os obstáculos, sabendo a dificuldade e eu vou ciente do que eu tenho que fazer. E aí eu comecei a pesquisar, né? E isso é a parte do empreendedorismo, né? Eu comecei a pesquisar, bom, eu quero estudar, eu vou me especializar mais, né? Mas é muito caro estudar no exterior, né? Então, eu comecei a pesquisar bolsas. Eu queria achar uma bolsa de estudo. Eu queria achar uma escola que me oferecesse, que tivesse um programa de bolsas de estudo
para estudantes internacionais. Então, eu comecei a pesquisar as bolsas e até que eu comecei a me inscrever em todas as escolas, tanto dos Estados Unidos quanto do Canadá. E foi porque foi nessa pesquisa que eu descobri que a indústria canadense é um quintal de Hollywood, né? Então, muito do que a gente consome hoje, que do mercado de Hollywood, é produzido no Canadá, principalmente em Vancouver, que é onde eu moro, né? Então, se vocês assistiram já séries como, por exemplo, Arrow, The Flash, Supergirl, Supernatural, Arquivo X, Fringe, tudo isso é filmado lá em Vancouver. Tá? Tudo isso é produzido lá em Vancouver. Né? Então, quando eu descobri isso, eu falei, nossa, tá aí a resposta que eu estava procurando. Vancouver é um mercado, está no mesmo mercado de Hollywood, mas, porém, ele não está lá no meio de Hollywood, ou seja, ele tem uma abertura melhor. Né? Eu vi que ali tinha uma abertura melhor onde eu poderia me destacar mais facilmente do que dar murro em ponta de faca na selva de pedra que é Hollywood, que é Los Angeles. Então, é muito importante a gente começar a entender que o cinema é um business. O cinema é um mercado de trabalho extremamente concorrido, onde não existe espaço para amadores. Simplesmente não existe. É muito dinheiro envolvido para estar na mão de amador. Porém, o lado bom disso é que ser amador não é uma questão de ser, é uma questão de estar. Ninguém é amador. As pessoas estão amadoras. Não é? Então, isso é curado com o quê? Se profissionalizando, fazendo cursos, participando de festivais. Se você, como eu, não tinha dinheiro para investir em uma faculdade no exterior, vá procurar uma bolsa, vá procurar uma scholarship, vá procurar uma fellowship. Porque existem programas de bolsa, mas elas são reservadas para aqueles roteiristas excepcionais, para aqueles amadores que já demonstram um talento bruto a ser lapidado. E é isso que o mercado quer. O mercado está em constante busca do próximo talento bruto que os produtores possam lapidar a sua imagem e semelhança. Né? Então, hoje em dia, quando a gente ouve falar da fellowship da HBO, onde eles escolhem a nata da nata dos roteiristas amadores, onde eles vão treinar os roteiristas junto com produtores da HBO. Para quê? Para formar roteiristas que escrevam do formato que eles querem, escrevam as histórias que eles querem que sejam escritas. E isso é muito importante. Né? Então, só para não me alongar muito aqui... Sim, já estamos quase com o tempo. Já estamos quase com o tempo. Eu deixo aqui a mensagem que eu quero deixar para todo mundo que está assistindo é que persiga, busque a sua carreira. Não dê ouvidos a quem disser que é um sonho distante, que é uma ilusão, vai botar o pé no chão e procurar um emprego de verdade. Não, roteirista é um emprego de verdade, tá? Mas é para aqueles que estão preparados e para aqueles que estão dispostos a levar as porradas, tá bom? Então, muito obrigado, Carlos, pelo convite. Foi um grande prazer estar aqui. Um grande abraço para o Luiz Campos.